Era quase meia-noite quando um som estranho quebrou o silêncio da casa dos Irwin. Um estalo seco, seguido de um arrastar suave, ecoou pelo corredor. Sarah, que dormia leve, abriu os olhos e sentiu o coração acelerar. O cachorro da família, Max, rosnava baixo, fixando o olhar na penumbra perto da porta da lavanderia. O que foi isso? Sussurrou ela, sentando-se na cama. Outro ruído. Algo se movendo devagar, como se o chão respirasse. O relógio marcava 0:47 quando um sibilo suave, quase imperceptível, cortou o ar. E se algo estivesse ali dentro? Algo que não devia estar? Sarah chamou o marido. Tom, que desceu as escadas ainda sonolento, sem imaginar o que estava prestes a ver. Max latia freneticamente diante da lavanderia, e o som do rosnado ecoava junto com o chiado abafado. Tom ligou a lanterna e a luz cortou o escuro. Algo se moveu rápido, sumindo atrás da máquina. Meu Deus, isso é uma cobra! Murmurou ele, tentando manter a calma. Sarah recuou, o medo estampado no rosto. A mente dela girava. Como uma cobra venenosa poderia ter entrado ali? A janela. O ralo? Ou teria sido trazida por alguém? Tom se abaixou com cuidado, tentando enxergar o que havia por trás da máquina. Um lampejo metálico, um brilho rápido. E o chiado agora parecia mais próximo. Sarah o chamou, desesperada para que se afastasse, mas ele queria ter certeza do que estava lidando. A cobra deslizou parcialmente para fora, revelando um corpo negro com manchas amarelas que cintilavam sob a luz. Era uma taipan, uma das cobras mais venenosas do mundo. Fica atrás de mim! Gritou ele. Mas Max avançou antes, latindo furiosamente. O pânico tomou conta da casa. O barulho do latido ecoou pela casa, acordando os vizinhos. Sarah tremia, tentando segurar Max, mas o cachorro insistia em proteger a família. Tom procurava uma saída. O telefone tremia em sua mão enquanto discava para o serviço de resgate animal. A cobra ergueu a cabeça, os olhos brilhando como pequenos pedaços de carvão. O silêncio entre um sibilo e outro era quase insuportável. Não se mexa, disse Tom em voz baixa, tentando manter a calma, mas dentro dele, o medo já havia tomado conta. As sirenes começaram a soar ao longe. Um alívio breve percorreu o corpo de Sarah, mas o tempo parecia não passar. O chiado cessou e o silêncio foi ainda pior. A cobra havia desaparecido novamente. Tom olhou em volta, cada músculo tenso. Max arfava, atento a qualquer som. A luz piscou, mergulhando a casa em breu. Um novo som veio do teto, algo deslizando lentamente entre as vigas. Sarah olhou para cima, o coração batendo descompassado. Meu Deus! E se ela não estiver mais no chão? Sussurrou. O resgate demorava. Sarah andava de um lado para o outro, o som do relógio marcando cada segundo como um golpe de suspense. Tom mantinha o olhar fixo no teto, tentando identificar qualquer movimento. Ela sumiu, murmurou ele. Max, inquieto, rosnava baixo como se sentisse algo invisível. De repente, um pequeno pó caiu do forro, bem sobre a cabeça de Sarah. Ela congelou. Tom, e se ela estiver lá em cima? O medo agora tinha um novo rosto, o do desconhecido acima deles, onde as sombras escondiam o perigo real. Tom subiu lentamente a escada que levava ao sótão, cada degrau rangendo como um aviso. Sarah o seguia com o coração aos pulos, segurando a lanterna enquanto Max ficava na base, inquieto. Lá em cima, o ar estava pesado, o cheiro de madeira e poeira misturado a algo estranho, algo vivo. Tom apontou a luz para o canto. Uma mala antiga tremia levemente. O som do sibilo se espalhou pelo espaço estreito. Ele engoliu seco. Está aqui, murmurou, e a lanterna revelou o olhar frio da cobra,
pronta para atacar. Sarah recuou, gritando o nome de Tom quando a cobra avançou. Ele jogou a lanterna para o lado e tentou se proteger com uma caixa. O ataque foi rápido, um movimento quase invisível. O objeto caiu, e o som ecoou pelo sótão. Max começou a latir freneticamente lá embaixo. Sarah puxou o marido pelo braço, ambos tropeçando na escada enquanto a cobra se retraía novamente nas sombras. O pavor agora se transformava em urgência. Eles precisavam sair dali antes que fosse tarde. Quando finalmente alcançaram o chão, Sarah trancou a escada do sótão e recuou até a parede, tentando respirar. O som do chiado continuava, abafado, mas presente. Tom ligou novamente para o resgate. Agora em desespero. Ela atacou. É venenosa, muito rápida, gritava. Do outro lado da linha, a voz calma do agente apenas dizia: Não se movam, estamos chegando. Max se deitou ao lado de Sarah, tremendo. O relógio marcava 3:12 da manhã. Cada minuto era um desafio à coragem deles. As luzes do resgate animal iluminaram o quintal. Sarah quase chorou de alívio. 2 agentes entraram com equipamentos e caixas de captura. Fiquem parados, não se aproximem da escada, disse um deles. O som de passos cuidadosos ecoou pelo teto. De repente, um deles gritou. A cobra havia se movido para dentro do sistema de ventilação. O perigo agora não estava mais preso ao sótão. Podia estar em qualquer lugar da casa. Tom e Sarah se entreolharam, percebendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. O especialista chegou pouco antes do amanhecer. Seu nome era Daniel Reis, um caçador de cobras com mais de 20 anos de experiência. O olhar firme e a voz tranquila contrastavam com o pânico que tomava conta da casa. Vocês fizeram a coisa certa ficando longe, disse ele, ajustando a lanterna presa no peito. Sarah observava cada movimento, enquanto Tom tentava conter Max, que insistia em rosnar. Daniel ouviu atentamente o relato. Depois, apontou para o teto. Se ela entrou no sistema de ventilação, pode estar em qualquer cômodo agora. O silêncio voltou a dominar o ambiente, pesado, quase sufocante. Daniel começou a inspecionar cada canto da casa. Com um gancho de metal nas mãos e movimentos calculados, ele se movia em silêncio absoluto. Sarah mal respirava. Tom seguia com o olhar atento, tentando compreender o que o especialista via que eles não viam. Ela está se movendo ainda, murmurou Daniel, encostando o ouvido na parede. Um som fraco, quase um sussurro, ecoava dos dutos de ventilação. Ele se endireitou e falou firme. Ela está descendo. E não vai demorar. A tensão na sala se transformou em medo puro. Um som metálico vibrou pelo chão. Sarah deu um passo atrás e Max começou a latir. O duto de ar começou a tremer. Daniel ergueu a mão, pedindo silêncio. Ela está aqui. Em segundos, ele posicionou uma caixa de contenção e ficou imóvel, aguardando o momento certo. Um chiado forte cortou o ar. A cobra surgiu, deslizando lentamente para fora da grade, os olhos brilhando sob a luz. Tom segurou o fôlego. Daniel moveu o gancho com precisão cirúrgica. Um erro, e tudo estaria perdido. O ataque foi rápido. A cobra avançou, batendo contra o gancho e caindo no chão. Sarah gritou. Daniel recuou e, em um movimento ágil, lançou a caixa por cima dela. O som seco da tampa se fechando ecoou pela sala. O silêncio voltou, quebrado apenas pela respiração pesada de todos. Pegamos ela, murmurou Daniel, o suor escorrendo pelo rosto. Tom abraçou Sarah, e Max deitou-se exausto ao lado deles. Pela primeira vez naquela noite interminável, o medo deu lugar ao alívio, mas Daniel ainda olhava para o duto. Acho que havia mais de uma. Sarah gelou. Mais de uma.
A voz dela saiu trêmula, quase um sussurro. Daniel assentiu lentamente, ainda olhando para o teto. As taipãs costumam andar sozinhas, mas se esta entrou com outra, pode haver um ninho. Tom sentiu o estômago revirar. O resgate parecia ter acabado, mas o perigo estava longe disso. Daniel se levantou, recolocou o gancho na mochila e disse, em tom grave, precisamos verificar o sótão de novo. Sarah olhou para cima, o sol nascendo pela janela, e soube que o pior ainda estava por vir. E o sol mal havia nascido quando Daniel subiu novamente para o sótão. O silêncio ali em cima parecia ainda mais denso, como se o ar segurasse a respiração. Sarah e Tom esperavam embaixo, olhando para a escada com o coração apertado. Max rosnava baixo, sentindo o cheiro que vinha do alto. Daniel acendeu a lanterna e varreu o feixe pela escuridão. No canto, entre pedaços de papel e panos velhos, algo se movia, devagar, quase imperceptível. Tem mais alguma coisa aqui? Murmurou ele. O medo voltou a pulsar na casa. Daniel se aproximou devagar. O som de um chiado leve ecoou, vindo debaixo das tábuas. Ele ajoelhou-se, retirou cuidadosamente alguns pedaços de madeira e parou. Ali estavam 3 pequenos ovos, brancos e opacos. Sarah levou a mão à boca, incrédula. Meu Deus! Ela botou ovos. Tom sentiu o chão sumir sob os pés. Daniel respirou fundo, sem tirar os olhos do ninho. Precisamos agir rápido. Se eclodirem, em poucas horas teremos mais de uma cobra venenosa dentro da casa. A conta do ar. O calor no sótão estava aumentando rapidamente e Daniel sabia que isso acelerava o risco. Ele abriu a mochila e tirou uma pequena caixa isolante. Esses ovos precisam ser removidos com cuidado. Sem vibração nem luz direta. A Sarah observava, fascinada e apavorada ao mesmo tempo. Tom subiu 2 degraus da escada, pronto para ajudar, mas um som seco interrompeu tudo. Um estalo vindo do canto oposto. Daniel virou a lanterna e ali estava. Outra cobra, menor, mas igualmente letal, observando-os em silêncio absoluto. O ar pareceu parar. Daniel estendeu lentamente o gancho metálico. Ninguém se mexe, sussurrou ele. Tom prendeu a respiração. Sarah sentiu o coração bater no ouvido. A cobra deslizou para frente, o corpo ondulando pelo chão de madeira. Max latiu, rompendo o silêncio. Num instante, a cobra avançou e Daniel reagiu com precisão. O gancho segurou a criatura no ar. Fechem a escada! Gritou ele. Tom puxou a tampa e tudo escureceu, restando apenas o som do metal batendo contra a caixa. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Daniel desceu, suando, mas com a expressão firme. Na caixa agora lacrada, o som de um leve chiado ecoava. Conseguimos, disse ele, embora sua voz revelasse o cansaço. Sarah se apoiou na parede, exausta. Tom colocou a mão no ombro de Daniel, agradecendo sem palavras. Max, finalmente em paz, deitou-se no tapete. Mas ao olhar para o sótão, Sarah percebeu uma última coisa. Um pequeno buraco na parede, de onde vinha um sussurro distante. Ela olhou para Daniel e entendeu que o pesadelo ainda não havia terminado. A casa parecia calma, mas Sarah não conseguia relaxar. Enquanto Tom preparava café e Daniel organizava o equipamento para transportar os ovos, algo começou a inquietá-la. Um som baixo como um sussurro vinha das paredes. Era um ruído leve, rítmico, como uma respiração. Daniel. Você está ouvindo isso? Perguntou com a voz trêmula. Ele parou, fechou os olhos e encostou o ouvido na parede. O som era inconfundível. O deslizar lento de algo vivo. Tem mais uma,
disse, erguendo o olhar. A calma se desfez como o vidro quebrando. Daniel bateu levemente na parede, ouvindo a resposta oca. Ela está entre o isolamento, disse em voz baixa. Sarah recuou, abraçando os próprios braços. E Tom pegou a lanterna, seguindo as instruções do especialista. Precisamos abrir a parte de trás, devagar. A tensão tomava o ar. O som aumentava, um deslizar constante, cada vez mais próximo do chão. Daniel levantou o gancho novamente enquanto Sarah sussurrava. Por que ela não foi embora? A resposta veio fria, direta. Porque está protegendo algo. O barulho parou de repente. Daniel e Tom se entreolharam. O silêncio era tão pesado que até Max prendeu a respiração. Daniel fez um sinal e começou a cortar a parede com cuidado. O pó se espalhou e um buraco se abriu. Escuro, profundo. Sarah deu um passo à frente, tentando enxergar. Então, algo brilhou lá dentro. Não era uma cobra, mas sim um amontoado de escamas vazias, restos de pele. Ela trocou de pele aqui dentro, murmurou Daniel. Sarah recuou, sentindo o estômago revirar. Aquilo significava apenas uma coisa. A cobra cresceu. O clima mudou. A temperatura parecia cair dentro da casa. Daniel se afastou lentamente da parede, olhando em volta. Ela ainda está aqui, e está perto. Tom girou a cabeça, tentando seguir o olhar dele. O som voltou, vindo debaixo do piso, agora. Um roçar suave. Rápido. Sarah subiu em cima do sofá, assustada. Max começou a latir, rosnando para o chão. Tom, tira ela daqui! Gritou Daniel. Mas era tarde. O piso vibrou, e uma sombra longa deslizou sob o tapete. O pavor tomou forma novamente. Daniel agiu por instinto. Levantou o tapete e arremessou a caixa de contenção aberta, tentando capturar o movimento. A cobra emergiu, mais longa, mais rápida, o corpo deslizando como um raio. Sarah gritou. Tom puxou Max para trás, enquanto Daniel fechava a tampa com um golpe firme. O impacto foi tão forte que o som ecoou por toda a casa. Por um momento, tudo ficou imóvel. Então, Daniel respirou fundo. Agora acabou, disse com a voz rouca. Mas ao longe, do lado de fora, um som ecoou entre as árvores. Outro chiado. O sol já estava alto quando a equipe de resgate retornou para levar a cobra capturada. Sarah e Tom observavam da varanda, exaustos, com Max deitado aos pés deles. Daniel, porém, permanecia imóvel, olhando para a borda do bosque atrás da casa. O vento balançava as árvores, e, por um instante, parecia haver algo se movendo entre os galhos. Escutou isso? Perguntou ele. Um chiado distante ecoou na mata. Sarah se arrepiou. Daniel pegou o rádio e avisou a equipe. Não fechem as caixas ainda. Temos companhia. Daniel avançou pela grama alta, seguindo o som. Tom foi atrás, mesmo relutante, enquanto Sarah ficou na varanda com Max, observando com o coração acelerado. O bosque parecia quieto demais. O chão estava coberto por folhas secas, e cada passo produzia um estalo nítido. Daniel parou de repente. No meio da vegetação, o corpo de outra cobra jazia imóvel, morta. Ela não estava sozinha, disse ele em um sombrio. Há um ninho por aqui. Tom engoliu seco. O perigo não havia terminado. Apenas mudara de lugar. Ponto. Daniel examinou o chão. Marcas circulares, trilhas suaves, seguiam em direção a uma clareira. Ela fez ninho perto daqui, murmurou. Tom respirava rápido, o medo voltando a crescer. O som de um galho quebrando ecoou às costas deles. Daniel se virou rápido, o gancho em posição. Nada. Apenas o vento. Voltem para casa, ordenou ele. Agora. Tom hesitou, mas a expressão do caçador não deixava dúvidas.
Enquanto caminhavam de volta, Sarah observava de longe, e pela primeira vez percebeu algo se movendo na sombra atrás de Daniel. O som veio de repente. Um sibilo alto, próximo, rápido. Daniel girou o corpo e viu o brilho das escamas refletindo o sol. Era maior que todas as anteriores. "Afasta, Tom!" gritou enquanto o gancho metálico golpeava o ar. A cobra ergueu o corpo, pronta para atacar. Max começou a latir furiosamente na varanda, e Sarah gritava o nome deles. Daniel manteve o olhar fixo na criatura, cada músculo tenso. O tempo pareceu parar. E então, ela avançou. Daniel agiu rápido. Com um giro firme, prendeu o corpo da cobra sob o gancho e a empurrou para dentro de uma caixa de captura. O impacto foi violento. O som ecoou como um trovão entre as árvores. Sarah correu até eles, lágrimas nos olhos. Tom a abraçou forte. Daniel respirava com dificuldade, o rosto coberto de suor. "Acabou", disse ele finalmente. Mas enquanto caminhavam de volta a casa, Max parou, olhando para a floresta. O cão rosnou baixo, fixando o olhar no escuro. Entre as árvores, outro chiado respondeu. A tarde caiu silenciosa sobre a casa dos Irwin. O resgate partira com as caixas, e Daniel observava a mata pela última vez antes de entrar no carro. Sarah e Tom estavam na varanda, abraçados, tentando recuperar o fôlego depois de tantas horas de medo. Max, exausto, dormia a seus pés. "Vocês foram corajosos", disse Daniel, antes de fechar a porta do veículo. O motor ligou, e o som se afastou lentamente. Por um instante, o silêncio pareceu trazer paz, mas Sarah ainda olhava para as árvores, incapaz de esquecer aquele último chiado. Horas depois, a noite chegou. Sarah acordou com um ruído distante, um farfalhar leve vindo do quintal. Tentou ignorar, mas o som insistia. Levantou devagar, pegou a lanterna e olhou pela janela. A luz cortou o escuro. Nada. O gramado vazio, o balanço imóvel. Ainda assim, o coração batia acelerado. Quando estava prestes a se afastar, Max ergueu a cabeça, rosnando. Sarah apontou a luz novamente e viu marcas no chão, trilhas finas recentes que levavam até a cerca. A respiração dela travou. Sarah acordou Tom, a voz trêmula. "Tem alguma coisa lá fora." Ele pegou a lanterna e correu até o quintal. O vento balançava as folhas das árvores e o som parecia vir de todos os lados. Max o seguiu, rosnando baixo. "Talvez seja só vento", tentou dizer Tom, mas parou. O ar tinha um cheiro forte, metálico. Daniel havia dito que taipãs deixavam esse rastro quando se sentiam ameaçadas. Sarah segurou a mão do marido. Ela voltou. Não voltou. Tom não respondeu. De repente, o silêncio foi quebrado por um som familiar. O rosnado de Max, forte e contínuo. Ele corria para o canto do quintal, onde a cerca encontrava o chão. Sarah e Tom foram atrás. A lanterna iluminou um pequeno buraco entre as tábuas. Lá dentro algo se movia. Sarah segurou o fôlego, o coração acelerado. Então, o som cessou. Nenhum movimento. Apenas a escuridão. "Acho que ela se foi", murmurou Tom, abaixando a lanterna. Mas, no reflexo metálico do feixe, por um segundo, um par de olhos brilhou de volta. Na manhã seguinte, o sol nasceu calmo sobre a casa dos Irwin. O gramado brilhava coberto de orvalho, e o silêncio parecia absoluto. Sarah abriu a porta, respirando fundo. "Acabou", disse, quase acreditando. Tom a abraçou, e Max correu para o quintal, farejando feliz. Mas ao chegar ao portão, o cão parou. O rabo baixou, o corpo ficou rígido.
Sara se aproximou devagar. No chão, entre as flores, estava uma nova marca. Fina, longa, fresca. O chiado ecoou ao longe, vindo da floresta. E então, tudo voltou a ficar em silêncio.